Oi, galera do sétimo ano. Então, como a gente já combinou lá no cronograma, nas segundas-feiras a professora vai postar uma explicação do conteúdo que vocês vão usar para fazer as atividades dessa semana. E na sexta-feira vou postar a correção das atividades, tá bom? Então, como vocês já sabem, nós começamos um conteúdo novo, que é um conteúdo de álgebra. A partir de agora, para resolver as situações problemas, a gente vai usar, além dos números, também letras para representar grandezas que a gente não conhece. Lembram-se? Então, só para retomar o que a professora já tinha passado para vocês no vídeo anterior, vocês vão encontrar com bastante frequência agora duas palavrinhas, que são variáveis e incógnitas. Essas duas palavrinhas dão nome a essas letras que a gente vai utilizar na resolução de problemas. Variável é quando aquela letrinha pode assumir mais de um valor. Mais de um valor cabe dentro da situação. E a incógnita é aquele valor que a gente não conhece, mas que apenas um valor dá certo para resolver a situação. Essa é a diferença entre eles. Vocês vão perceber isso enquanto vocês vão desenvolvendo as atividades, tá bom? Então a professora preparou aqui um resuminho do que a gente já viu e o que a gente também vai usar para resolver as atividades dessa semana, tá bom? Então vamos lá. A álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam, como eu acabei de falar, né? Variáveis, o próprio nome já está falando. Varia. Ou que são desconhecidos, as incógnitas, e que são representados por símbolos, em geral por letras. Quem assistiu o primeiro vídeo de explicações sabe que a professora falou que para representar essas grandezas que a gente não conhece, a gente pode usar qualquer letra, mas vocês vão ver com mais frequência o tal do X, tá? É o que aparece com mais frequência nesse tipo de probleminha. Então, só fazendo um lembretinho, que eu já disse também no vídeo anterior. A álgebra é uma parte da matemática que é muito importante. E a partir de agora, do sétimo ano, vocês vão estudar isso até o terceiro ano do ensino médio. Então, é muito importante que vocês prestem atenção na explicação, resolvam os exercícios e tirem suas dúvidas se houver, tá? Não deixa acumular muita matéria, não. Se tiver dúvida, já pergunta que a professora vai tentar atender a todo mundo, tá bom? Então, para começar, a gente precisa conseguir traduzir uma situação que está escrita em linguagem comum para a linguagem matemática. Isso é primordial para a gente iniciar esse conteúdo. Então, a professora já passou vários exercícios desse no roteiro anterior e já explicou também no outro vídeo. E coloquei mais 3 aqui para a gente revisar, tá bom? Então, toda vez que falar de um número que a gente não sabe que número é, a gente vai usar uma letra para representar. Pode usar a letra que vocês quiserem. Então, a primeira situação aqui, ó, o dobro de um número. O que dá a ideia de dobro, que eu já expliquei na aula passada e que vocês já têm essa palavrinha aí no repertório de vocês, né? O dobro representa duas vezes. Então, se ele quer o dobro de um número, é duas vezes um número. Que número é esse? Não sei, a gente não sabe que número é esse. Então, se a gente não sabe, nós vamos usar uma letra para representar. Então, o dobro duas vezes um número que a gente não conhece, eu vou chamar x, tá? Vocês podem usar a letrinha que vocês quiserem. Lembrando que a partir de agora também a gente não vai mais usar o xzinho como sinal de multiplicação. Isso aqui a gente vai abolir, tá bom? Não vai usar mais, agora a gente vai usar só um pontinho para representar a multiplicação. Então, aqui a professora colocou um pontinho, não sei se dá para ver, porque é meio complicado escrever com o mouse, mas aqui tem um pontinho. E eu também já expliquei que quando esse pontinho não aparecer, o sinal de multiplicação tá lá, tá? É porque geralmente ele não precisa colocar mesmo o pontinho para representar a multiplicação. O próximo, triplo de um número mais 2. O que é triplo? O que vem a ser triplo? 3 vezes, não é? Então, se é o triplo de um número, é 3 vezes um número. Que número é esse? Não sei, não foi falado que número é. Então, a gente vai usar para representar uma letra. Vou usar o x de novo, tá?
Então, olha lá, o triplo de um número já colocamos, mais 2. Pronto. Passamos da linguagem comum para a linguagem matemática. O próximo, a diferença. Então, quem assistiu o outro vídeo também sabe que em matemática, todas as vezes que você ouve a palavra diferença, ele está se referindo a uma conta de subtração, tá? Então, a diferença entre o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? É um número ao quadrado. Que número é esse? Não sabemos que número é esse. Então, vamos usar uma letrinha para representar. Ao quadrado é um 2, tá, gente? A diferença entre o quadrado de um número já coloquei e 4. Então, agora só falta colocar o 4, porque a diferença a gente já colocou. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos colocar em prática. Nós vamos usar todo esse conteúdo de álgebra que a gente vem vendo para resolver uma situação, problema, tá bom? Então, vamos lá. Em certa cidade, o plano residencial de uma linha telefônica com direito a 100 minutos iniciais custa R$ 49,90. Se o consumidor exceder esses 100 minutos, ele pagará 28 centavos por minuto excedente. Então, entenderam a situação? Tem um plano de telefonia. Nesse plano de telefonia, a pessoa tem direito a 100 minutos de ligações. Esse direito a 100 minutos que ela tem vão custar R$ 49,90. Então, se ela não usar nada, a partir do momento que ela contratar, se ela não usar nada, ela vai pagar R$ 49,90. E se ela usar até 100 minutos, ela vai pagar R$ 49,90 ainda. O que passar desses 100 minutos vão ser cobrados 28 centavos por minuto excedente. Por minuto que passar desses 100, tá? Então, na letra A, ele quer que a gente escreva a expressão algébrica que representa a situação do consumidor que excede esses 100 minutos. O que é a expressão algébrica? Nada mais é do que a gente fez no slide anterior. Passar uma situação que está em linguagem comum para a linguagem matemática. Então, vamos lá. Vamos chamar o preço dessa pessoa, que essa pessoa vai pagar, de P. Tá? Então, a pessoa vai pagar, independente da quantidade de minutos que ela vai usar, ela vai pagar R$ 49,90. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 49,90. Que é o preço fixo da internet. Da internet, não. Do plano de ligações. R$ 49,90. Se ela exceder 100 minutos, ou seja, se ela usar mais que 100 minutos, ela vai pagar um adicional aqui, ó. Então, eu vou colocar o sinalzinho de mais, que vai aumentar o valor que ela vai pagar. Quanto que vai aumentar? Vai aumentar 28 centavos por minuto. Mas como a gente não sabe quantos minutos foram excedidos, como a gente não tem essa quantidade, nós vamos generalizar. Como? Nós vamos usar uma letrinha para representar, já que a gente não sabe, vamos usar uma letra para representar esses minutos excedentes, tá? Vou colocar a letrinha X de novo, por força do hábito, eu uso sempre mais o X mesmo. Tudo bem? Ah lá, então a gente transcreveu uma situação, problema, que estava em linguagem comum, linguagem materna, para a linguagem matemática, tá? E expressão algébrica por quê? Até agora vocês faziam expressões numéricas, que apareciam só números e sinais de operação. Como a partir de agora apareceu uma letrinha aqui, a gente fala que é expressão algébrica. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É bem simples, né? Acho que sim. Na letra B, ele já quer usar essa expressão que a gente colocou na letra A. Quer ver, ó? Quanto o consumidor pagará em 82 minutos? Bom, vamos ler isso aí é uma pegadinha, não sei se vocês perceberam. A pessoa vai pagar R$ 49,90 se ela usar de 0 minutos até 100. Concordam? E ele está perguntando de 82 minutos. Ou seja, 82 é menos que 100. Ela não excedeu o plano dela. Então, se ela não excedeu, ela vai pagar R$ 49,90. Né?
Ela vai pagar R$ 49,90 mesmo, tá dentro do plano dela, das condições do plano que ela contratou. Entenderam, né? E aí a outra pergunta, e se a pessoa usar 320 minutos? Bom, 320 minutos vai exceder o que ela poderia usar naquele plano, que era 100 minutos. Ou seja, então ela vai pagar o plano de R$ 49,90 mais o que ela passou desses 100 minutos. Conseguiram entender? Então vai ficar assim, ó. O preço que ela vai pagar vai ser de R$ 49,90, que é o preço fixo. Qualquer pessoa que contratar esse plano de telefonia, ela vai pagar no mínimo R$ 49,90. Menos que isso, impossível. Esse é o preço fixo. E aí, ela vai pagar mais 28 centavos por minuto excedente. Então, ou seja, o que passou de 100. Então, se ela podia usar 100 e ela usou 320, quanto que passou? Qual foi o valor que excedeu? Quantos minutos ela usou a mais do que poderia? 220, né? Que é o 320 menos 100. Então, 220 foram os minutos excedentes. Conseguiram entender? Agora, a gente tem uma expressãozinha numérica aqui, ó. Nós temos uma adição e nós temos uma multiplicação. O que a gente resolve primeiro? Primeiro a multiplicação, né? Lembram-se disso, lá do sexto ano? Então, vai ficar o preço que a pessoa vai pagar será R$ 49,90. R$ 49,90 mais 0,28 vezes 220, que dá R$ 61,60. Opa, aqui ficou um 6 muito feio. Portanto, o preço que essa pessoa que excedeu 220 minutos do plano dela vai pagar é de R$ 49,90 mais R$ 61,60. Então, o preço é R$ 111,50. Tá bom? Então, aqui a gente fez a resolução de um probleminha em que a gente usou a álgebra para achar o resultado. E é dessa maneira que vão ser os exercícios que vocês vão desenvolver durante essa semana. Tá ok? Então, a professora enviou para vocês o roteiro já da nossa disciplina. Vocês vão abrir lá a atividade. E lá, se vocês fizerem uma leitura bem atenta às instruções que a professora colocou, vocês vão perceber que nessa semana nós vamos usar esses dois materiais. Então, vocês não precisam fazer no caderno, nem imprimir as páginas, a não ser que vocês não tenham esse material, né? Daí precisa. Então, vocês podem fazer no próprio material, tá? Então, nós vamos usar a apostila do 7º ano, que vocês já têm, que a gente já usava ela antes da gente sair, né, das aulas presenciais. E essa apostilinha aqui do Aprender Sempre, que foi entregue para vocês no dia da AAP. Lembra? O dia que a dona Paola passou o cronograma que era para ir lá levar e buscar o envelope com a prova e o material? Então, é esse material que estava lá dentro do envelope que a gente vai utilizar. Se porventura algum aluno não pôde buscar esse material ainda, pode fazer no caderno por enquanto, não tem problema nenhum, tá? Ou imprimir a atividade e resolver na folha impressa. Então, aí fica a critério de vocês. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Uma boa tarde e até a próxima.